Graça e paz, irmãos. A parte 3 da continuação dos 7 selos e os cavaleiros do Apocalipse. Hoje estudaremos o quarto e o quinto selo. O quarto selo, vemos o cavalo amarelo com seu cavaleiro que representam a morte. Com o cavalo amarelo e seu cavaleiro, veremos que a abertura desse quarto selo fará com que um quarto da população morra. Ao lermos Apocalipse no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz: Quando o Cordeiro abriu o quarto selo e ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: Venha. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre um quarto da terra para matar pela espada, pela fome, por pragas e por meio de animais selvagens da terra. O cavalo amarelo, como uma figura da morte e do inferno, são pleonásticas. Apresentam uma única realidade e o Hades sempre vem atrás da morte. Tente entender. A morte derruba e o Hades recolhe os mortos. A morte pede o corpo, enquanto o Hades reclama a alma do morto. A morte e o Hades não podem fazer o que querem, não têm desejo próprio. Eles estão sob vigilância e debaixo de autoridade e só atuam sob permissão divina. Seu ciclo de ação é limitado e seu território definido. A quarta parte apenas e não mais nada. Um lado importante a visualizarmos é a morte usa 4 instrumentos para sacrificar suas vítimas. A primeira é a espada. Essa tem o nome de Ronfaia. Existe também aquela que é chamada de Machaira. Ambas são espadas compridas usadas na guerra. Aqui trata-se da morte provocada pela guerra. O segundo instrumento que a morte usa é a fome, que é uma espécie de subproduto da guerra. Cidades sitiadas, falta de transporte com alimentos, muitos não conseguem comprar esses alimentos e, consequentemente, morrem. O terceiro instrumento que a morte usa é a pestilência, ou mortandade. Essas pragas, as pestilências, crescem com a pobreza, com fome e as guerras. E o quarto instrumento são as bestas feras da terra. Estas têm o objetivo de despedaçar e devorar tudo o que encontra em seu caminho. Nas cidades serão suas principais vítimas. Entrando então no quinto selo. Nos primeiros 4 selos que já estudamos, nós vimos a ira de Deus misturada com graça, uma misericórdia dele por causa de alguns dos remanescentes, os convertidos que estarão na terra. Este quinto selo é o clamor dos mártires. Eles clamam por justiça e recebem as vestes brancas e aguardam os outros irmãos. Ao lermos Apocalipse no capítulo 6, o versículo 9 a 11 diz: Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Os santos, sabendo que Deus o ressuscitará, estes glorificarão a Deus também através da morte, conforme o versículo 9. As almas dos que morreram pela fé estão no céu. Com a abertura deste quinto selo, muda-se o cenário. Da terra passa-se ao céu. Passamos da causa para o efeito.
Essas pessoas mortas, mas ainda não ressuscitaram, as almas sobrevivem em seu corpo e estão conscientes. Elas não estão dormindo. Essa é a nossa gloriosa convicção. Morrer é estar com Cristo, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é entrar na posse do reino. A morte não os havia separado de Deus. Deus não poupou essas pessoas do martírio, mas deu-lhes poder para morrerem por causa da palavra. É preciso entendermos esse detalhe. Lembram de Estevão, por exemplo, como foi sua morte? Enquanto os falsos crentes vão apostatar, amando o presente século, adorando o anticristo e apostatando diante da sedução ou perseguição do mundo, os fiéis selarão com o seu sangue e o seu testemunho e preferirão a morte à apostasia, como foi Estevão pregando o evangelho àqueles judeus da época. Jesus deixou isso claro no sermão profético, como diz Mateus 24, 9 e 10. Então vos entregarão à tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Muitos mártires conhecidos e desconhecidos morreram e ainda morrem por causa da sua fidelidade a Cristo e a sua palavra. Lembramos bastante de Policarpo, os pastores da Coreia, por exemplo. Esse é o clamor da igreja diante dos massacres. Tivemos também arenas, piras, campos de concentração, prisões ilegais, câmara de gás, fornos crematórios. Irmãos, o que precisamos entender é que Deus nos capacita com a certeza e esperança que as almas dos fiéis receberão vestes brancas, símbolo da retidão, santidade e alegria. Será uma bem-aventurança, irmão. Ou seja, mais do que feliz. A glorificação dos fiéis será imensa, ainda não plena até a ressurreição, mas incomparavelmente melhor do que estar no corpo. Como diz Paulo lá na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, irmãos. Os réus condenados na terra sem culpa vestiam-se de preto, mas no céu Deus os veste de branco, pois foram absolvidos, justificados e salvos. Essas almas dos fiéis descansam de suas fadigas. No céu não há mais dor, nem pranto, nem luto. Não estão dormindo até o grande dia em que se completará o número dos mártires, os fiéis que estarão com o Senhor. O tempo determinado até o dia do juízo não pode chegar. O Cordeiro está no controle. Nenhum fio de cabelo nosso pode ser tocado sem que Ele permita. Mas precisamos saber que nos foi dado a graça, não apenas de crer em Cristo e somos privilegiados na terra, mas também de sofrer por Ele e dar a vida pelo nosso Cristo, pelo nosso Senhor, como diz Paulo também em Filipenses, no capítulo 2, versículo 17, contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferece a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês, irmãos, e continua, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Aleluia, irmão. Os mártires veem em Deus que seu sacrifício vai até a morte. Deus está no controle como sempre teve. Quando o inimigo parece estar ganhando, a igreja vence ao se dispor a morrer pela fé. Somos de Deus, irmãos. Amém. Amados, estamos encerrando o estudo por hoje,
Mas espero que aproveite esse momento, que Deus abençoe e até terça-feira com mais um devocional diário.